Ô, meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao 15º domingo do tempo comum. E para este final de semana, então, a palavra a ser proclamada, proposta pela igreja para este 15º domingo é Mateus 13, 1 a 23. Por razões de tempo, nós vamos aqui de 3 a 9, saltaremos uma série de versículos e retomaremos de 19 a 23, por uma questão de tempo. Primeiro, a leitura. Vamos lá. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele se reuniu uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Ele dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir do sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvi, pois, continuou Jesus, ouvi, pois, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando surge a tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra. Mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60, de 30. É esta a palavra para esse 15º domingo. Vamos observar, minha gente, o contexto. Novamente, vale aqui mencionar que Jesus não se centra unicamente numa espécie de atividade miraculosa, não busca expressões do extraordinário, prodigioso. Se ficar nisso, se ficasse ou se limitasse a isso, seria como
certas formas de amor que só têm beijos, mas não têm vínculos interpessoais. Não é amor, é apenas passionalidade. O milagre também pode suscitar belíssimos maravilhamentos, mas não necessariamente se torna uma adesão à pessoa de Jesus Cristo. E era isso que ele já tinha experimentado, o Senhor, e percebera não apenas o prodígio, mas também a palavra. E então saiu de casa. Por que sair de casa? Ele não saiu para fazer um passeio ou uma caminhada para combater seu colesterol. Ele saiu de casa, é o Filho de Deus. Ele saiu de casa como se o Filho de Deus estivesse à procura do homem, da mulher perdida. Subiu, entrou num barco, sentou-se. Sentar-se não é apenas uma posição física, é assumir a sua condição de mestre, cuja palavra, ao pronunciá-la, pronuncia a voz do próprio Deus. E começa. A multidão estava de pé. Estar de pé não é simplesmente estar em pé, como eu, agora. Estar em pé é a condição de um povo comprimido e fixo, firme, bem determinado, posição de quem quer ouvir com atenção. E quem senta é o comportamento de quem vai ensinar. Eis que o semeador saiu a semear. O semeador é o próprio Deus e a semente é a palavra, é a explicação que vem a partir do versículo 18. Não fala se era tempo de plantio, não fala nada, mas a imagem, o retrato do próprio Senhor a fazer sua palavra chegar em todos os espaços, em todos os caminhos, em todos os solos. Uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Cair na beira do caminho. Todos caminham no mesmo solo. Ele se torna rígido, endurecido. A semente não penetra o solo, também não germina. Os pássaros vêm. Os pássaros, eles não eram bem vistos na cultura de então, porque comiam a produção, os brotos. E o que significa aqui? O equivalente a uma espécie de religiosidade difusa que não se aprofunda. Uma espécie de conveniência, religiosidade, essa dos apuros, que nas horas dos apuros até fazemos algum gesto religioso e permanecemos nisso. Vamos mais. Outra parte caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Aí é aquela reação imediata, pouco refletida. Poderíamos até falar de amor à primeira vista se quiséssemos buscar uma comparação. Mas o amor à primeira vista, se se mantiver na primeira vista, também perde forças e seca ante qualquer desafio que se apresentar. Assim com a árvore. Um pouquinho mais, surgir o sol, queimou-se, logo brotou, mas surgiu o sol, não tem raiz, secou. Quando falta profundidade nas nossas relações com a palavra, ou quando não ouvimos, não temos tempo para a palavra ou a voz do Senhor, ouvimos de tudo hoje. De quase tudo. Quantas falsas verdades se nos comunicam e nós acolhemos. E nesse bombardeio de palavras, frequentes vezes aquela do Senhor é a menos recordada. Secou-se.
ou então algum desafio ou dificuldade que se apresentou. Ainda outra caiu entre os espinhos que cresceram e abafaram. Os espinhos disputam com a semente a fertilidade do solo. O solo é o coração humano. São tantas divisões que internamente nos espinham, vamos falar assim, que internamente nos dividem, que empobrecem a nossa adesão àqueles que amamos e ao Senhor a quem somos chamados a amar. Os espinhos disputam o espaço com a semente. Quase a dizer, a quem eu me deixo pertencer? Outra finalmente caiu em terra bela e produziu fruto, 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. As nossas traduções todas escrevem terra boa, mas no texto original é terra bela. Beleza não é aqui algo que se reconhece como uma espécie de alguma percepção sensível do nosso reconhecimento de harmonias. Belo tem um sentido de completude, de plenitude, de realização de si mesmo. Quem está em paz com a palavra é a semente. Quem está em paz com a palavra torna-se fonte de muitas outras palavras, aquelas que edificam, aquelas que multiplicam a própria semente, que multiplicam a presença da palavra. E onde houver a palavra de Deus, ele não terá sido silenciado. Ele é uma presença viva, ele é força de comunhão. Palavra não é um conjunto de ideias. Palavra é pessoa. Quem acolhe o próprio Senhor na sua palavra, torna-se fonte irradiadora de novas palavras, aquelas que multiplica a partir de dentro de si. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Dediquemo-nos agora, meu irmão, minha irmã, dediquemos esses minutos à leitura orante desta parábola do semeador. Como sempre, voltemo-nos para a nossa interioridade. Quase a dizer, fechamos os olhos para olhar para dentro de nós, dizendo de uma maneira um pouco singular. Olhos fechados para olhar a nossa interioridade e desde lá aguçar os ouvidos, aguçar a nossa capacidade de percepção da proximidade do Senhor. Vamos pedir que o Espírito Santo, desde dentro de nós, ajude-nos a orar e venha orar conosco. Vem Espírito de Deus, vem iluminar, aquecer, inspirar nossa interioridade,
vem suscitar em nós alegria pela palavra, pela amizade com Jesus. Vem suscitar o nosso gosto em ouvir, qualificar nossos ouvidos a acolher. Vem Espírito Santo iluminar os discípulos do Senhor, acender neles o fogo do amor que de ti procede. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, agora um passo seguinte. Vamos recordar o texto ou reler com a imaginação. Recriar as imagens que o texto propõe. Vamos imaginar o Senhor saindo de uma casa, a sua casa. É o Filho de Deus que está à procura dos seus. Não diz para que rumo, que objetivos. Saiu. Busca alguém. Sentou-se à beira do mar. Um o reconhece, outros mais, e logo a multidão, um bom grupo se forma. Ei-lo sobre um barco. Agora, vamos imaginar o barco. Num lago. Ele fala desde lá. Ouvem-no desde a praia. Vamos tentar ouvi-lo. Vamos tentar imaginá-lo a falar. Eis que um homem saiu a semear. Nem tem introdução, nada. Parece que o cenário está pronto sem que precise compô-lo. E ele se põe a dizer, estão ouvindo lá na praia, e ele fala lá no barco, um homem saiu a semear. Vamos tentar ver aquela gente a criar as imagens de um semeador que deixa a semente cair no caminho. Que semeador faz isso? Lança em todos os solos. Confia sempre. Tem esperança em todos. Talvez seja assim. É singular, é diferente este semeador. Saiu a semear e parte da semente caiu à beira do caminho. As aves já estão lá a comer a semente. Teria sido inútil. Outra parte caiu em lugares pedregosos, mas não havia terra. Vamos tentar ver isso. Tem pedra, pouco solo. Até os primeiros rebentos, os sinais das primeiras germinações já se consegue ver. Também o sol, podemos ver aquela planta murchar. Vamos ver outras sementes caindo nos espinhos, e aquele homem nunca cessa de semear. Nunca. Parece confiar sempre, ter esperança sempre. Até no solo desqualificado, parece que ele tem esperança. Lança a semente, lá cai a semente em meio a espinhos. Lá caem os grãos e os espinhos crescem, abafam. Nenhuma vegetação correspondente à semente se vê. Mas também tem solo bom. Lá se vêm-se brotos, germinados, semente que cresce, vegetação que acolhe mais e mais grãos. E em alguns lugares está maravilhoso, outros está bom, outros está medianamente, mas a semente de algum modo cresceu.
Continuemos a ver estas imagens e o Senhor a explicar aos discípulos. Os discípulos se aproximaram, perguntaram e Ele está a explicar. Podemos voltar agora do semeador ao Senhor. Ouvi a parábola. Vamos perceber o Senhor a repetir que o reino, alguém ouve a palavra do reino e não a entende. É o símbolo do maligno que arrebata. O maligno tirou a palavra, a semente da palavra, que eu criei, que eu conheci, que eu li, que eu acolhi. Também lugares pedregosos é a palavra que recebe alegria, aqueles meus entusiasmos superficiais, ou aquelas adesões, ou opiniões feitas sem reflexão, sem encanto. Ou então os espinhos, aquele que os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam. Aqui talvez eu tenha mais dificuldades. Sedução da riqueza. Podemos observar o Senhor a falar tudo isso para aqueles que ouvem. E aqueles que ouviam eram pobres. Não o procuravam os ricos. Mas também eles podem ter vaidades, podem buscar o de que não precisam e ignorar o que o Senhor torna oferecido e gratuito. Não quer o Senhor que nos aproveitemos dele, mas quer que o acolhamos. Reino dos céus, que seja ele o rei. Mas também podemos ver terra boa. O Senhor está a falar aos discípulos. Ele fala de terra boa, 30, 60, 100. E agora eu vou até lá. E o Senhor está a falar desde o barco, mas olha para mim. E repete que um homem saiu a semear. E a semente é vinha generosa, é palavra. Era lançada com generosidade e abundância. De fato, Deus nunca deixou de me falar. Eu preciso pedir ao Senhor que Ele me ajude a reconhecer o que há em mim que incomoda, que dificulta, que impede que a palavra brote, germine, dê frutos. Quais interesses? Ele olha para mim e me reconhece. É entusiasmo superficial, são espinhos, são medos, são temores, são outras afeições que esvaziam a minha dedicação. Talvez o Senhor queira lembrar a mim aquela experiência que produziu fruto. Olha para mim. Gostaria de ver-me acolhendo sua palavra, deixá-lo falar, acolher sua pessoa e tornar-me alguém que aproxima o Senhor dos outros e os outros do Senhor. Agora é o momento de eu falar, de eu dizer ao Senhor: por que é que muitas sementes em mim se perderam? Eu posso ser honesto, eu preciso ser honesto. Ele quer acolher minha honestidade. Espinhos que tenho, que sufocam a palavra. Riquezas que me fascinam ou vaidades que acalento, que se tornam fontes de conflito. Enfim,
o Senhor gostaria de retirar de mim tudo aquilo que impede a semente de germinar. Eu posso falar a Ele, que quer me ouvir, que olha para mim. O que deve Ele tirar de dentro de mim para que a palavra cresça? Ele sabe. Às vezes eu é que não sei. Vamos falar com Ele das nossas disposições.